Boa tarde, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Né? Gente conhecida de longa data, muito bom ver vocês aqui. E os não conhecidos também, super bom. Hoje à tarde estamos aqui com o Márcio, né? Nosso conselheiro, e também parceiro também de longa data, né, Márcio? Que a gente trabalha juntos em vários projetos. Márcio é conselheiro de administração independente, já há anos nessa carreira, né, nessa jornada. Ele vai contar um pouco mais dele, mas a nossa ideia hoje é bater um papo sobre quais são os pontos, os aspectos mais relevantes da jornada, né, do executivo ou da executiva para o conselho. A gente sabe que aqui a gente já tem conselheiros, a gente tem futuros conselheiros, pessoas interessadas, a gente vai passar também pelos temas de governança, sucessão nas empresas familiares, que estão bem relacionados a essa jornada. E aí o Márcio vai contar um pouquinho como a gente vai estruturar essa conversa, eu vou ajudar aí na mediação das perguntas e respostas, e estou aqui participando com prazer, né, do lado de vocês, desse bate-papo nessa tarde, e deixo a palavra com o Márcio agora. Obrigado, Lúcia. Primeiro, agradecer a sua oportunidade de estarmos fazendo mais esse Web Connect. Já realmente temos uma parceria que vem de longo prazo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a presença aí de todas as pessoas, principalmente aquelas que eu ainda não conheço e agora estou tendo a oportunidade de conhecer, mas também aquelas que são aí colegas ou de conselhos ou de posições executivas da vida de profissional que eu tive, ou até mesmo vi que tem alguns colegas ainda consultores, alguns colegas de escola, então, obrigado aí pela possibilidade de estarem aqui hoje participando. Eu sou Márcio Roldão, como a Lúcia colocou, eu sou engenheiro mecânico de produção da Unifei de Itajubá e tive a oportunidade de trilhar uma carreira voltada para essa área de gestão empresarial. Fiquei muito tempo trabalhando na hoje conhecida como Falcone Consultoria de Resultado, basicamente entre idas e vindas, quase 20 anos. Hoje sou ainda um consultor associado, através da União Consultoria, e desde 2009 passei a participar de conselhos de administração. Basicamente, conselhos de administração em empresas de capital fechado, empresas de dono, como eu costumo e gosto de chamar. Tive uma oportunidade de estar, como se diz por aí, talvez no local certo, na hora certa, onde um grande empresário brasileiro, eu trabalhava com ele diretamente com ele num projeto de consultoria, e ele manifestou a intenção naquela oportunidade de criar um conselho, e eu, de uma forma bastante ousada, pedi, né, solicitei para que eu pudesse também participar. Nasceu ali a minha primeira experiência de conselhos. Essa empresa hoje é um grupo econômico, eu fiquei nela durante 10 anos, é um dos maiores, se não for a maior empresa farmacêutica do país, é o grupo NC, do qual compõe os laboratórios EMS, Legrand, Germed, etc. Eu acho que uma hora acaba... E foi assim a minha maior experiência como conselheiro. Passei 10 anos por lá, até que na metade dessa jornada eu tive a oportunidade de fazer uma migração completa de carreira. Até então eu ainda estava na atividade, a maior parte do tempo na atividade de consultoria, e em 2014, então, eu resolvi migrar, fazer uma transição mais completa, no sentido de vir a atuar em conselhos desse tipo de empresa, principalmente empresas de característica de controle familiar. De lá para cá, eu já estou no meu, se não me engano, no meu 11º, 12º conselho,
Meu tempo médio de permanência nesses conselhos é da ordem de 3 anos. Isso depois eu posso até comentar com vocês, isso é muito variável, depende muito do perfil do conselheiro, depende muito daquilo que ele se propõe. Eu, por exemplo, tenho um perfil muito ligado ao que eu fazia antes, muito ligado a esse lado da consultoria, no qual eu faço eu gosto muito de fazer o processo de construção dos primeiros passos da governança nesse tipo de empresa. E aí, basicamente, quando eu percebo que a empresa já está num nível de maturidade um pouco maior, um pouco mais realizado, eu já me vejo ali com este projeto concretizado e com o desejo de partir para um outro caminho. Então, apesar de ter participado durante muito tempo de um conselho só, foram 10 anos, todos os demais tiveram aí tempos médios em torno de 3 anos, 3 anos e meio, porque era o tempo necessário que eu tinha para ajudar esses donos a concretizar esse modelo de governança e, depois disso, poder, então, estar oferecendo essa cadeira, estar trazendo outros profissionais com diferentes perfis que ajudassem a empresa num momento diferente e eu pudesse estar indo para um outro desafio. Bom, mas em vez de ficar falando de mim, acho melhor a gente falar um pouco do tema principal a que nós viemos aqui discutir. Nós viemos falar hoje sobre a jornada, nós estamos cunhando esse termo, a jornada do executivo ao conselho. E, para isso, eu trago para vocês aqui uma proposição. A proposição qual é? É que nós tenhamos um bate-papo. Eu não montei aqui uma apresentação para que nós ficássemos durante todo o nosso período aqui, só eu comentando. Então, eu gostaria, sim, de abrir a vocês para que nós pudéssemos fazer uma troca de experiências aqui, uma troca de conhecimentos, e, acima de tudo, para que vocês pudessem também perguntar, na medida do possível que eu souber, eu faço questão de transferir a vocês, mas, de maneira geral, eu queria propor um bate-papo com vocês, executivas e executivos, e, principalmente, nós entendemos que vocês são executivos e executivos que, de alguma maneira, ou desejam desenvolver essa jornada de carreira junto ao conselho, ou que queiram se preparar para atuar como conselheiros, sejam conselheiros consultivos ou deliberativos. E aqui eu vou delimitar um pouquinho a nossa conversa, no sentido de que nós acreditamos que as primeiras oportunidades de atuação do executivo em conselhos está principalmente voltada para startups ou empresas familiares, e onde, inclusive, como eu comentei com vocês, é a minha maior experiência. E depois, por último, aqueles que precisam entender melhor a sua participação em conselhos, sejam atuais conselheiros ou sejam conselheiros futuros, mas que ainda estão na posição de executivos. Ou seja, vocês, executivos, que ainda ou pertencem a algum conselho como executivos ou possam vir a pertencer a esse conselho. Então, de maneira geral, esse é o público que a gente quis convidar, que eu entendo que vocês estão participando, e a ideia aqui, então, é promovermos um bate-papo. A dinâmica, então, aqui que eu estou propondo eu trouxe alguns poucos slides, vou falar aqui talvez durante 20, 30 minutos, qualquer coisa vocês me cortam. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de falar para caramba sobre esse assunto. A Cláudia está dando um sorriso ali. Estou vendo daqui, né, Cláudia? Que quando eu começo não é fácil de parar, mas aí vocês vão levantando as mãozinhas. Eu vou pedir, por favor, para a Jéssica, para a Lúcia, para a Renata, para o Paulo, que são aí da SOU, coordenar e me interromperem com algum questionamento. Tá? Bom, dito isso, eu queria já fazer algumas provocações aqui para vocês. Tá? São 3 reflexões básicas que eu estou trazendo para nós falarmos um pouco sobre elas. Essas reflexões estão baseadas num artigo da Harvard Business Review, do início do ano passado,
onde eles faziam, já no título do artigo, a seguinte pergunta: será que você está pronto para fazer parte de um conselho? Era esse o tema central desse artigo, né? E aqui eu estou trazendo para vocês 3 grandes perguntas para que nós possamos refletir e falar um pouco sobre isso. A primeira delas é a seguinte: quais seriam os conhecimentos e o que o artigo chama de inteligências necessárias para se atuar como um conselheiro? O quanto esses conhecimentos e essas inteligências se aproximam daquelas que eu, como executivo, já tenho? O que é necessário para que vocês possam identificar esses conhecimentos e inteligências e atuar no preenchimento desses gaps, né? Bom, então isso é um pouco do que a gente vai tentar explorar aqui com vocês. Um segundo ponto seria quais são as diferenças existentes entre um termo que nós estamos cunhando aqui, o mindset do executivo, ou seja, o modelo mental com o qual o executivo está muito acostumado a exercer a sua carreira, exercer a sua profissão dentro da empresa, e o mindset, o modelo mental de um conselheiro. Será que é diferente? Será que exige outro tipo de postura, outro tipo de visão? Será que existe possibilidades de se aproveitar características desse modelo mental do executivo para o modelo mental de um conselheiro? Isso que eu quero mostrar um pouco a vocês também. E, finalmente, como é que vocês, executivos, né, ou como é que vocês, já participantes de conselho, mas ainda iniciantes, podem iniciar a estruturação de um plano pessoal para alcançar essa posição de conselheiro? Então, basicamente, o que eu vou falar a vocês hoje vai buscar responder essas 3 grandes reflexões que eu estou trazendo por aqui, tá? E a primeira coisa que eu proponho a vocês, eu pensando nesse material de hoje, me veio muito na cabeça a questão que hoje em dia se fala muito na questão do aprender a aprender, ou se fala muito na questão do eu preciso desconstruir para construir, eu preciso buscar alternativas de ser mais aberto a novas possibilidades e a novas soluções. Então, eu fui buscar em 3 fontes diferentes, está aí numa letrinha bem pequena, naquele mesmo artigo da Harvard Business Review, e em 2 artigos muito bons que saíram em termos de jornal Valor Econômico, 2 blogs especializados. Eu fui buscar 3 frases e contextos, né, que nos mostram o que eu estou chamando de desconstruir para construir. E eu queria, se me permitem, comentar aqui um pouquinho com vocês sobre ele. O primeiro diz o seguinte: uma grande conselheira de empresas que escreveu esse artigo, Competências Essenciais para os Conselheiros, ela nos disse: independentemente do histórico e formação de cada conselheiro, determinadas frentes precisam ser dominadas e ponto final. O que ela está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: olha, independente de se este conselheiro veio como um CEO, como um CFO, como um executivo de C-level e teve uma carreira de sucesso, né, e passou a pertencer a um conselho, existem alguns pontos hoje voltados para essa posição de conselho que precisam ser dominados pelo conselheiro. Nós vamos falar um pouquinho delas, né? O outro ponto importante que ela coloca é importante lembrar também que nos conselhos os conhecimentos técnicos devem estar inseridos em contextos mais abrangentes, dentro de uma discussão de negócio e estratégica. Como é que a gente traduz isso que ela está colocando? Pela seguinte maneira: cada executivo trilha, de maneira geral, uma carreira um pouco mais especializada na sua área de atuação. Eu tenho um diretor de recursos humanos, que um dia provavelmente foi um gerente de recursos humanos,
que um dia provavelmente foi um supervisor de recursos humanos, que começou muitas vezes como um analista nessa área, né? Da mesma forma, eu tenho executivos de supply, eu tenho executivos financeiros, eu tenho executivos de comerciais ou de marketing. Então, de maneira geral, né, é claro que isso vem se alterando ao longo do tempo, mas, de maneira geral, os conhecimentos técnicos que fizeram parte do sucesso dessa carreira, para que essa pessoa pudesse galgar essas posições e chegar numa posição de C-level com este conhecimento técnico, agora ele será, sim, útil na posição de conselho. Só que estes conhecimentos técnicos específicos de cada executivo deverão ser colocados sobre outro contexto, né? E aqui ela comenta sobre uma forma muito mais abrangente. Você, antes, utilizava esse conhecimento técnico para tomada de decisão de aspectos mais técnicos dentro de um colegiado de executivos. No conselho, essa posição tem que ser vista como você está contribuindo para o processo de tomada de decisão voltada para uma discussão de negócio e uma discussão estratégica. E aqui a gente começa a perceber o seguinte: o que eu preciso desconstruir? Eu preciso desconstruir que eu posso ser um executivo de primeira linha, posso ter um nível de conhecimento técnico altamente especializado, posso ter trilhado uma carreira de sucesso, mas eu vou precisar agora entender que esse nível de conhecimento técnico deverá ser aplicado de uma maneira um pouco diferente neste contexto do conselho. O segundo ponto que aquele artigo da Harvard nos coloca é que, nessa linha que nós estamos comentando, infelizmente, as capacidades que impulsionam a carreira de um executivo C-level não são exatamente as mesmas daquelas necessárias para se sentar a uma mesa de conselho, né? Pois você não tem mais todas as vantagens do poder operacional à sua disposição. Por exemplo, um executivo ele tem uma característica de utilizar o poder ligado à hierarquia. No conselho, o poder está muito mais ligado à sua capacidade de negociação, à sua flexibilidade de construção, né? A sua participação dentro do colegiado para a tomada de decisão. Então, novamente aqui, o que considero desconstruir? Entendemos que o sucesso que os levou a serem executivos C-level, não exatamente os mesmos critérios, as mesmas características serão suficientes para colocá-los numa posição de conselho, né? E aí nós precisamos entender um pouco mais esse contexto. Por último, um outro artigo que eu considero muito bom, né, que o título dele são Conselheiros precisam parar de atuar como executivos. A gente tem, hoje, uma grande demanda, eu diria, ou pelo menos uma demanda que está numa curva crescente bem interessante de posições de conselho, principalmente no contexto que eu coloquei para vocês, das startups e das empresas familiares. Só que essas posições, elas estão sendo e podem e devem ser preenchidas, sim, por pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras executivas. Desde que esses executivos, essas executivas, entendam que, né, mudar hábitos é algo difícil, né? Então, muitos conselheiros não conseguem abandonar o seu viés de executivo, né? E o que é o viés básico de executivo? É claro que aqui se faz uma certa generalização apenas para marcar um determinado ponto. Acho que vocês vão entender, né? Indivíduos, a todo momento, têm a sua atenção sugada pelas decisões que, de alguma forma, vão impactar em sua escassez de tempo, de reconhecimento, de pertencimento e de recursos. Enquanto executivo, você, numa mesa, o seu processo e o seu viés para a tomada de decisão estão sempre baseados
nessa análise de impacto, em escassez de tempo, em reconhecimento, seja ele tangível ou intangível, monetário ou não monetário, no sentimento de pertencimento ao grupo que está levando aquela empresa a obter sucesso e na escassez de recursos necessários para cumprir aquela função. Esse tipo de pensamento do executivo, ele não consegue ser totalmente transpassado por uma cadeira de conselho. A visão do conselheiro, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais sistêmica, né? Essa escassez de recurso, de tempo, de pertencimento, ela muitas vezes ela é substituída pela preocupação de uma forma de agregação de valor honesta e transparente e sincera ao colegiado, que vai poder transferir esse nível de conhecimento para uma geração de valor da organização, da empresa. Então, eu estou colocando aqui para vocês uma situação onde vocês querem começar a trilhar essa jornada de executivo para conselheiros. A primeira coisa é entender que a famosa frase, o que os trouxe até aqui não necessariamente vai ser aquilo que vai lhe propiciar o sucesso daqui para frente. O que fez sucesso até hoje precisa servir como base, sim, mas não necessariamente de forma igual vai representar o sucesso de amanhã. Para o sucesso de amanhã, na jornada executivo conselheiro, algumas coisas vão ganhar importância. Por exemplo, né, meus amigos do Conselheiros Trends Innovation sabem e conhecem muito bem isso, né, porque nós trabalhamos essa questão muito forte dentro da nossa associação. Estamos aqui com o meu amigo Emílio, que preside lá. Se eu estiver falando besteira, ele vai me puxar a orelha depois, né? Mas como que a gente começa essa jornada de preparação? A gente começa ela com a ideia, com o contexto do lifelong learning, né? E aqui eu coloquei aqui de propósito um quebra-cabeças que vem ao encontro daquela fala do slide passado, ponto número 1, em que dizia: existem alguns temas, existem alguns tópicos que precisam ser de conhecimento dos conselheiros. Então, vocês observam nesse quebra-cabeça, o conselheiro está no centro dele, e eu fiz questão de sinalizar aqui alguns poucos, não são só esses aqui, isso é não exaustivo, essa apresentação, mas alguns poucos temas que necessariamente tem que ser de conhecimento e de possibilidade que este conselheiro possa estar participando de um processo de tomada de decisão que envolvam desses assuntos. O básico deles, nós sabemos, não? O básico do básico são os conceitos de finanças, e neste mesmo nível de finanças, hoje a gente tem muito forte associado a esse assunto o tema estratégia, o tema tecnologia e inovação, e principalmente o tema futuro, cenários, tendências, né, que representa de maneira mais forte e mais evidente o próprio propósito do conselheiro, que é cuidar do hoje, mas principalmente também cuidar do médio e longo prazo, ou seja, do amanhã da empresa, dar direcionamento a uma estrutura executiva. Então, o executivo que pretende iniciar essa jornada, ele tem que estar atento a todos esses temas que estão aí, como eu disse, não exaustivos, existem vários outros, e começar nessa sua jornada a se preocupar em obter conhecimentos e práticas, né, para que ele possa ter capacidade de participar dos processos de tomada de decisão dentro da empresa. Além deles que eu falei, hoje vocês têm percebido nas mídias, não se fala em outra coisa a não ser na sigla do ESG, né, que significa a questão do meio ambiente, a questão das questões sociais e as questões da própria governança em si. Durante muito tempo, principalmente em função dos escândalos mundiais que nós tivemos, se falou muito e já se concretiza muito hoje dentro das empresas as áreas de riscos, de compliance, a necessidade de auditoria,
E hoje também está muito em voga questões como cultura e propósito, gestão de pessoas, ciclo de gente, sucessão, remuneração, assim por diante, né? Então, dentro desse processo de lifelong learning, a primeira coisa, se eu quero trilhar o caminho do executivo para o conselheiro, é analisar qual é o meu nível de conhecimento em relação a esses principais temas, identificar os meus gaps e começar a construir um plano para a obtenção desses conhecimentos, né? E lembrar que isso começa hoje e não acaba mais. Isso mais ou menos numa analogia do que vocês utilizavam ou utilizam na carreira de executivos. Começaram a obter determinado tipo de conhecimento, só que talvez um pouco mais específicos, né? Por exemplo, alguém que é da área de supply chain, ao longo do caminho, fez uma série de capacitações voltadas para o tema e acabava fazendo uma ou outra capacitação para um nível de entendimento ali de áreas afins. O conselheiro, ele vai ter essa visão mais abrangente, por isso que esses temas aqui colocados, nesse quebra-cabeça, eles têm a capacidade de juntar assuntos importantes que vão vir à mesa. E a função do executivo, neste caminho aí, é buscar aprender, conhecer, fazer, conviver e, finalmente, ser, né? Então, começa aí essa trilha, essa jornada, na preparação. E aí, um outro item muito importante, muito famoso, né? É o conhecido nose in, but fingers out, que diferencia também muito a atuação do conselheiro e do executivo. E eu gosto muito do termo que define isso, né? Vejam bem, o sucesso na atuação como conselheiro está na capacidade deste de fornecer orientação e apoio, só que sem a necessidade guiada pelo ego de controlar ou ditar tudo. Algo bastante mais comum numa posição executiva. Por quê? Porque a própria posição executiva requer que você gere aquele nível de resposta, de entrega e de resultado muito mais no curto prazo. Enquanto a posição do conselheiro tem que estar voltada para fornecer orientação e apoio sem estar diretamente relacionado com a execução das atividades. Ele, então, é a frase que está aí, nose in, ou seja, ele precisa ter nível de conhecimento, ele precisa ter abrangência de pensamento, ele precisa ter visão sistêmica dos problemas, ele precisa passar por temas como foram apresentados no slide passado, mas o nível de execução que o conselheiro vai ter é muito próximo a zero. Qualquer execução que ele tenha está muito mais relacionada à própria cadeira com que ele vai estar sentado, ou no conselho, ou na participação de alguns comitês ligados ao conselho. Esse termo, hoje em dia, ele é tão conhecido que nós tivemos hoje, montando a apresentação, no jornal Valor Econômico, lendo um dos artigos que saíram hoje, né, a conselheira atual da Vale, né, escreveu uma carta e deu uma entrevista dizendo, cujo título é esse, proposta de terra arrasada na Vale não se justifica. E qual foi o principal tema que ela está discutindo aí? É justamente o fato de que acionistas tinham feito a indicação de conselheiros para a empresa fora do processo normal que a governança da empresa tinha estabelecido. Deixa eu esclarecer para vocês. A Vale, junto ao seu conselho, nomeou um comitê para analisar o que seria o melhor para a empresa em termos de sucessão no seu próprio conselho, elencou a partir de uma matriz de competências, quais seriam as competências necessárias para continuar o trabalho e para gerar maior valor para a organização, pré-selecionou e indicou ao cargo alguns nomes de conselheiros, e aí os acionistas, alguns acionistas, fizeram uma chapa, vamos chamar assim, ao lado. E, inclusive,
nesta chapa, um dos nomes é do atual presidente da Petrobras, presidente o qual está deixando o cargo agora na próxima Assembleia de Acionistas, todos vocês devem ter acompanhado, e ele não só foi indicado por esses acionistas, como também o indicaram para presidir este conselho. Então, a atual conselheira, ela disse o seguinte, se eu vou me permitir ler aqui uma parte com vocês. Isso que está aqui do lado direito é uma ampliação de um pedacinho ali que me chamou muita atenção. E eu acho que vem muito ao encontro do que nós estamos comentando aqui, do nível de preparação que um executivo tem que ter para um conselho. Então, ela diz: a literatura de governança corporativa está repleta de alertas claros em relação ao risco de se confundir o papel de um executivo com o de um conselheiro. É tudo que a gente está falando. E aí completou: uma transição de líder na execução para líder na supervisão, olha a diferença. Líder na execução, executivo. Líder na supervisão, conselheiro. Já seria suficientemente desafiadora, mesmo com o ex-executivo passando a atuar em conselhos diversos antes de se tornar presidente de um conselho. Sobrou um D ali, me desculpe. Feita da noite para o dia, traz riscos elevados, ou seja, exige-se uma preparação, por melhor que seja o executivo, por mais experiência que ele tenha, por mais que ele tenha passado, inclusive pela posição de CEO, essa transição de um líder na execução para um líder na supervisão ou na orientação, no direcionamento, precisa ser feito com cuidado. E ela completa: não é trivial trocar de um momento para o outro o chapéu de executivo para exercer o papel de supervisão, que dirá de um PCA. PCA é a famosa sigla, de presidente de conselho de administração. E ela cita justamente, né, na literatura, existe uma frase inequívoca que é nose in, fingers out. Então, hoje, como saiu, eu fiz questão de somar isso agora há pouco à nossa conversa, porque eu acho que está aqui demonstrado claramente que, se eu pretendo trilhar esse caminho, eu tenho que necessariamente fazer uma série de análises e depois estruturar um plano e depois colocar esse plano para funcionar para poder trilhar essa jornada. Me parece que tinha alguém com a mão levantada aí. Vocês sabem dizer? Sou eu, Bento. Vai lá, Bento. Posso falar? Boa tarde a todos. Por favor. Ô, Márcio, eu li a matéria, não sei como é que eu posso chamar, da Isabela. E eu não resisti e escrevi para ela. Que ótimo. Para as pessoas que gostam de governança, eu recomendo ler o artigo e fazer o raciocínio. Ela usa no artigo dela um conhecimento profundo das estruturas de governança. É como se ela estivesse usando os pilares da governança corporativa e cada um dos quebra-cabeças, e ela tocou em todos os pontos sem ser diletante. Eu diria que ela foi perfeita, cirúrgica. Me parece, e aí uma sugestão, né? Quando você mostra aí num dos slides para trás, que você tem lá um puzzle longe de mim, né? Eu sou aqui aprendiz de feiticeiro, mas me parece que para nós, principalmente eu tenho mais 2 colegas aí da 93ª turma do IBGC, que temos aí um desejo de trabalhar para empresas familiares mesmo, né? Me parece que um quadradinho aí para falar das estruturas mesmo de governança. Eu sei que, se a gente olhar cada um dos seus pontos aí, eles estariam inseridos lá. Mas vamos lá. Deveria estar na nossa ocupação, na nossa preocupação, se a gente fosse montar um conselho para uma empresa familiar, como é que a gente estruturaria o conselho se não tivesse nos suportando os princípios da governança? Por exemplo, como é que eu vou convencer o dono, que foi assim que você se referiu, e eu acho que é isso mesmo, né? Das vantagens de ter transparência
usar a transparência na sua empresa, seja para dentro, seja para fora, o que ele ganha com isso, né? Ou seja, eu puxei pelo artigo da Isabela porque ela foi ponto por ponto. E ela não deixou de criticar o fato de a proposta desse comitê de nomeação, dos 12 conselheiros atuais, deixar só 2, que passaram por toda, vamos dizer, o calvário aí que a Vale vem passando. Ela diz o seguinte, é como se você estivesse ignorando a necessidade de entendimento do negócio. Eu não sei, eu queria fazer essa ponderação, porque me parece que ela faz sentido naquilo que a gente está conversando. Eu escrevi isso para ela, eu não resisti. É isso aí. Beto, obrigado pela sua consideração, e eu até concordo, ela foi bem cirúrgica, ela se colocou muito bem, né? Uma pessoa com grande capacidade e conhecimento dos aspectos de governança, e eu achei muito providencial utilizar aqui os termos que ela colocou, porque eu acho que estava muito ligado aí. Agora, em relação a essa questão da empresa familiar, eu vou até tentar explorar isso um pouquinho a mais aqui com vocês, um pouquinho mais à frente, se me permitir, tá? Bom, vamos lá. E dentro ainda desse contexto da preparação, aquele artigo que eu comentei com vocês, ele elege 5 grandes inteligências que são fundamentais de serem trabalhadas e de serem adquiridas e de serem praticadas pelos conselheiros, né? Que passa aí pelas questões financeira, estratégica, mas muito mais também pelas questões relacionais, funcionais e culturais, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu estou querendo dizer que, assim, se nós vamos construir um plano para essa jornada e começarmos essa jornada a caminho de nos tornarmos conselheiros, e principalmente conselheiros nas empresas que eu vou colocar aqui para vocês, onde eu acredito que existem as maiores oportunidades, que são as startups, são as empresas familiares, todas essas características, esses conhecimentos vão ser fundamentais. Então, essa etapa de preparação, ela precisa necessariamente acontecer, né? Agora, não é só uma preparação, é também a ideia de que eu preciso, dentro daquela história do desconstruir para construir, ou dentro daquela segunda pergunta de entender melhor os meus gaps, né? Eu preciso ter uma ideia de quais são as grandes diferenças entre os mindsets do executivo e o mindset do conselheiro. Obviamente que aqui, eu até coloco aqui embaixo em letras menores, essas características que eu estou apresentando aqui, elas não são excludentes, elas representam apenas as diferenças existentes. E o exercício aqui que eu faço, ele é não exaustivo, novamente, né? É só para marcar um território aqui. É aquela questão que, lá no artigo do valor, a Isabela falava, eu tenho uma forte capacidade para execução enquanto executivo, e aqui eu tenho uma forte... tem que ter um forte conhecimento, uma forte prática para orientação e direcionamento. De maneira geral, o executivo ele é levado por uma visão de curto e médio prazo, e o conselheiro ele tem como obrigação ter uma visão de médio e de longo prazo. A visão do executivo ela é mais especializada, ou tende a ser um pouco mais especializada, enquanto do conselheiro uma visão mais sistêmica. O poder do executivo está relacionado à hierarquia, o poder do conselheiro está relacionado ao colegiado, né? A forma com que esse colegiado vai tomar a decisão. O executivo está um pouco mais voltado para o resultado financeiro, e o conselho precisa olhar, nesse médio e longo prazo, o valor da empresa. Enquanto a gente está falando em valor da empresa, eu tenho lá dentro o resultado financeiro, mas eu tenho que ter o foco tanto no tangível quanto no intangível, né? Então, temas hoje como reputação, como marca, como relacionamento com os stakeholders, gerais, né? Não só mais o mercado, né? Então, aqui eu apresento a vocês alguns pontos para reflexão do mindset, que é a do executivo, e o mindset do conselheiro. E como é importante a gente começar a identificar essas diferenças e construir uma ponte de migração de uma coisa para outra, tá?
E aqui, evoluindo um pouquinho, na medida que a gente tem esse entendimento, eu mostro para você o seguinte, bom, se eu comecei a me preparar, se eu comecei num processo de lifelong learning, se eu comecei a entender as diferenças de mindset, poxa, eu preciso me posicionar frente ao mercado. Eu preciso ter uma leitura de mercado. Que mercado? Mercado de atuação de conselheiros. Então, aí eu fiz um desenho para dizer o seguinte, olha, qual talvez seria um primeiro passo? Poxa, talvez eu me tornar um mentor de uma startup, eu me tornar um advisor de uma startup, eu, junto a esse trabalho de mentoria e de, vamos dizer assim, direcionamento, poder caminhar para ser um conselheiro dessa startup, por exemplo, quando essa startup passa por uma série de investimentos de um fundo de venture capital, onde esse fundo já quer estruturar melhor esse processo de governança. Então, eu vejo as oportunidades 1, 2 e 3 como os melhores caminhos a serem trilhados inicialmente por um executivo que quer se tornar um conselheiro. Por quê? Porque esses caminhos, essas situações, permitem, num primeiro momento, que, ao mesmo tempo, esse conselheiro agregue muito valor a essas organizações, a essas empresas, a essas companhias, e, ao mesmo tempo, possam estar ainda naquele processo de adquirir os conhecimentos necessários para estar depois numa mesa, num colegiado, onde as tomadas de decisão vão ser de uma monta um pouco maior ou mais complexas. Não que os itens 1, 2 e 3 não sejam, são também, têm as suas especificidades, né? Mas consideremos que é muito mais difícil você, um executivo, se tornar um conselheiro de uma empresa de capital aberto, com ações em bolsa no novo mercado, do que você se tornar um conselheiro numa empresa familiar que está numa crescente de desenvolvimento. E aí, relacionando isso com o que o nosso colega Bento colocou, eu vejo os executivos como grandes catalisadores dos processos de governança para essas situações, principalmente 1, 2 e 3. Ou seja, são vocês que têm grande experiência como executivos, estão se preparando melhor para serem conselheiros, os mais habilitados a levarem inicialmente esses conhecimentos de governança, de estruturação de governança para essas empresas. Então, como o Bento falou, como que a gente vai convencer um dono a fazer isso, né? Quer dizer, aí é um processo de aumento contínuo de maturidade, né? Precisa ter muita dose de paciência, precisa ter muita flexibilidade, precisa ter uma capacidade de negociação grande, né? E precisa ter, além de tudo, um conhecimento de como levar isso no momento certo da melhor forma, né? Só que, meu pensamento, nós temos muito a agregar nesse nível, né? E nós podemos crescer nesse nível de maturidade. E aí, para ter melhor esse posicionamento, eu indico aqui 5 passos muito rápidos a vocês, falando agora um pouco mais especificamente dessas 3 primeiros pontos aqui, né? Então, olha só, enquanto o nosso foco de visão de mercado, enquanto executivos, é sempre para as 1000 maiores empresas, para as maiores e melhores empresas do Brasil, o nosso foco de visão precisa ser ajustado se eu quiser atuar em startups, em empresas familiares, em empresas do terceiro setor. O que eu chamo de ajuste do foco de visão de mercado? Ora, eu preciso conhecer ecossistemas, preciso conhecer aceleradoras, preciso conhecer fundos de venture capital, preciso me embrenhar em áreas onde o maior número de negócios seja de empresas familiares. Preciso, ponto número 2, construir um networking que seja diferenciado em relação ao networking que eu tenho hoje, porque o meu networking, de maneira geral, são com outros executivos de outras empresas em setores, dentro do meu mesmo setor ou em setores muito próximos do meu, que fazem basicamente a mesma coisa que eu faço. Então, se eu quero trabalhar como um conselheiro numa startup, numa empresa familiar, eu tenho que buscar ajustar meu foco de visão para esse tipo de empresa,
prestar mais atenção onde elas estão, como é que elas se desenvolvem, qual é o contexto delas, e desenvolver esse networking para isso. E aí, com isto, começar a analisar melhor este ambiente de startups, de organizações do terceiro setor, ler mais a respeito disso, entender melhor o modelo de negócio que essas empresas têm e analisar principalmente essa questão da maturidade, saber onde vocês estão entrando, qual é o nível de maturidade, qual é o momento em que essa empresa está vivendo e como você vai poder agregar dentro desse momento da empresa. Isso é fundamental. Esta é uma forma de se posicionar e de se disponibilizar a ajudar essas organizações, não mais numa cadeira como executivo, mas sim agora numa cadeira como conselheiro. Então, de uma maneira muito rápida, agora só em 5 minutos, 10 minutos, eu queria passar para vocês o seguinte. Pensando em todos esses pontos aqui que nós discutimos até aqui, eu queria muito apresentar para vocês, alguns dos que estão aqui presentes já são nossos jornadeiros, vamos falar assim, né? Já tiveram a possibilidade de estar aqui conosco, nós já tivemos o prazer de recebê-los aqui, mas nós desenvolvemos aqui dentro da Soul o que nós chamamos do Soul Board Experience, né? O que é o Soul Board Experience, né? Nós consideramos que o Soul Board Experience é o primeiro passo da jornada do executivo para se tornar um conselheiro. Então, o que é essa jornada aqui, em palavras muito rápidas, né? É uma jornada onde a gente apresenta o mundo da governança, né, com foco nas startups e nas empresas familiares, que são justamente aqueles primeiros passos. É uma jornada que faz o executivo refletir sobre o seu mindset, sobre o mindset do conselheiro e seus gaps para o início dessa jornada. Ou seja, o executivo vai analisar o mindset dele hoje, o mindset que ele precisaria ter como executivo, como conselheiro, desculpe, determinar esses gaps e construir um plano para alcançar esse mindset do conselheiro, né? E se discute vários temas daquele quebra-cabeça do lifelong learning sob o ponto de vista do papel e da responsabilidade do conselheiro, né? Junto com essas 3 características aqui, a gente busca trazer para vocês, dentro do Soul Board Experience, uma jornada que permite uma intensa troca de experiência entre eu, o instrutor, o meu colega Juarez, que é um outro conselheiro, um outro especialista em governança, junto aos mentores da SOAP, ao Paulo, a Renata e a Lúcia, uma intensa troca de experiências entre todos dentro da turma. E a gente fala num mundo muito real da governança, no mundo muito real dos conselhos. Como é que a gente fala do mundo real? Trazendo exemplos e cases das nossas práticas, da nossa vivência de conselho, que é uma prática e vivência de conselho de startups e de empresas familiares. Eu já fui conselheiro de administração estatutário de empresas SA de capital fechado. Atualmente sou conselheiro de administração, mas também participo de conselhos consultivos, né? Tem uma diferencinha aí, mas o que a gente traz é a fala do mundo real, das situações real, do que realmente acontece lá. E, além disso, a gente busca fornecer muitos materiais de leitura pós uma curadoria que a gente faz com muita atenção, né, totalmente atualizados e conectados aos temas das aulas. E o que o Soul Board Experience não é? Definitivamente não é. Ele não é um curso de formação ou certificação de conselheiros, né? Ao contrário, ele é um primeiro passo da jornada dentro do contexto de preparação do lifelong learning. Inclusive, a gente orienta, dependendo do perfil do executivo, a qual caminho ele deve adotar para se formar ou se certificar como conselheiro. Eu, por exemplo, sou conselheiro certificado do IBGC, sou conselheiro certificado da Inova, que nós chamamos de conselheiros Trends Innovation, que eu comentei com vocês aqui, temos uma associação dos conselheiros Trends Innovation, e indico fortemente este caminho àqueles executivos que vão trilhar essa jornada e iniciar
a sua preparação, o seu lifelong learning, né? Nós aqui estamos num passo anterior. A gente quer analisar um pouco qual é o perfil desse executivo, que maneira ele tem que pensar, quais são os gaps que ele tem que preencher, e aí, dentro do processo do lifelong learning, ele pode vir, no futuro, a cursar ou se certificar como um conselheiro. Então, basicamente, aqui são 4 módulos, desculpa, eu pulei aqui, ó. São 4 módulos, eu não vou detalhar muito para não cansá-los, intermeados por 3 sessões de mentorias, né? Basicamente, o módulo 1, onde a gente fala do sistema de governança das startups, das empresas familiares, e fala dos contextos de mudança do mindset dos executivos para os conselheiros. No módulos 2 e 3, a gente percorre aquele quebra-cabeça, muito mais sob o ponto de vista do conselheiro e nas diferenças em que o conselheiro enxerga e na sua responsabilidade, que vamos dizer assim, diferente da responsabilidade e da forma que o executivo enxerga esses temas. E no módulo 4, a gente volta falando das oportunidades de mercado nas startups e empresas familiares e fechando aqui o ciclo com o que nós chamamos dos 3 Ps. Desses 3 Ps, mostrei hoje, basicamente, uma pitadazinha de 2 para vocês, da preparação e do posicionamento. E tem um terceiro que a gente vai falar um pouco mais da prática, né? A gente tem a felicidade de ter 3 mentorias. A primeira mentoria, a gente identifica o perfil desse executivo, define o seu momento de carreira, né? A partir dessa mentoria, no primeiro módulo, a gente define as diferenças do mindset. Na segunda mentoria, a gente identifica os gaps entre o mindset e começa a discutir um plano de desenvolvimento individual. E, finalmente, ao final, a gente vai analisar alternativas desse executivo poder estar atuando como conselheiro, né, aderentes ao seu perfil e inserindo ele na comunidade do que nós estamos chamando do Soul Board Experience, né? Nós já desenvolvemos 3 turmas. Nós temos turmas, em geral, pequenas, porque é uma jornada bem especializada. A nossa próxima turma, a 4ª turma, deve acontecer no início de maio. A gente tem aqui as datas, né? E eu gostaria de convidar todos vocês a conhecer um pouco mais o que é o Soul Board Experience. E agora, terminando aqui a minha fala, a trocarmos um pouco de experiência em relação a tudo que eu trouxe para vocês aqui. Acho que a gente ainda tem um bom tempo aí para fazer uma troca de perguntas e respostas. Márcio? Não. Márcio? Oi? Está me ouvindo? Oi. Tem uma pergunta do Edivaldo sobre a relevância da certificação de conselheiros do IBGC. O que você acha? Tá. Como eu coloquei ali, o que eu considero importante? Primeiro, eu considero importante ter, dentro daquela ideia lá do desconstruir para construir, né? Então, antes de falar da importância da certificação, eu queria falar o seguinte: é fundamental que o executivo tenha em mente as diferenças de aplicação do seu conhecimento técnico, os seus gaps de formação, os seus gaps de mindset entre executivo e conselheiro. E aí, se dentro desses gaps for necessário e importante, principalmente na etapa de preparação, obter uma formação mais especializada, ok. Eu recomendo que ele busque, sim, esse tipo de formação, né, que é o curso de formação de conselheiros, que não é só o IBGC que faz, né? Eu, por exemplo, fiz o IBGC, mas de maneira mais atual, por ser um outro da Inova Business School, que são os conselheiros Trends Innovation. Inclusive, sob o meu ponto de vista, muito mais atual em relação às necessidades dos conselhos, principalmente nas startups e nas empresas familiares. E, de uma maneira objetiva, é assim,
É importante? Eu considero que sim. É só isso? Nem de longe, né? Então, a minha visão é essa. É importante uma formação para conselheiro? Sim. É importante uma certificação? Sim. É só isso? Não. Isso é só o início da jornada. Isso está dentro do contexto do lifelong learning. Tá? Está no mudo. Marcelo Schmidt quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Marcelo. Acho que pode. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo. Eu tive um caminho inverso, meio na prática. Eu queria aprender um pouco sobre conselho, acabei sendo conselheiro de uma empresa familiar, da família, e acabou dando tão certo a estratégia que eles acabaram chegando à conclusão que eles poderiam vender a empresa, porque não queriam fazer um aporte de capital adicional e acabaram desinvestindo e investindo em outras coisas. Mas hoje eu sou presidente de uma empresa no setor portuário, mas a minha pergunta são duas coisas. Primeiro, que a minha experiência de estar numa empresa familiar de pequeno porte, ou mesmo as startups, tem, sem dúvida, um monte de oportunidade, mas será que, em termos de remuneração para o conselheiro, é algo interessante? Porque havia uma limitação, né, com relação à remuneração do conselheiro, e acho que todo mundo faz uma migração dessa, não só porque acha interessante, mas porque vê uma oportunidade de continuar, de alguma forma, uma atividade econômica que tem uma remuneração condizente com uma nova etapa da vida, né? Então, a primeira pergunta está ligada a como você vê se isso realmente é atraente do ponto de vista de remuneração. E a segunda pergunta é, quando a gente vai para as empresas maiores, onde vamos dizer, essa remuneração se torna seguramente mais atraente, as SAs de capital fechado e abertas, eu vejo pelo negócio onde eu participo, que o Brasil tem caminhado por uma insegurança jurídica tão grande, né, em questões regulatórias absurdas, talvez na minha área acontece mais do que outras, né, no setor portuário, que o conselheiro, também entre a remuneração dele e o risco que ele se coloca em muitas vezes ministérios públicos e outro tipo de ações que acabam impactando o próprio conselho de administração, né, se vale a pena esse risco versus também a remuneração maior. Então, é um pouco nessa linha, Márcio. Ok. Bom, em relação à primeira pergunta, eu queria dizer o seguinte, eu acho que sim, vale a pena e tem valido cada vez mais, desde que você tenha a flexibilidade de entender que isso não tem que ser a sua, vamos chamar assim, a sua única atividade ou a sua atividade de subsistência. Inclusive, o próprio conceito de conselheiro independente diz que, na medida do possível, você tem que buscar ter outras fontes que lhe permitam exercer a função sem a necessidade 100% dessa questão da remuneração. E também, além disso, a questão da flexibilidade que eu comento é de que hoje nas startups existe, inclusive, programas de remuneração associados a participações acionárias nessas startups. Nas empresas familiares, essa posição tem sido uma das de maior nível de crescimento em termos de remuneração, porque tem ganho importância dentro do contexto da administração da empresa em si, vamos chamar assim, né? Em relação à segunda pergunta, você tem toda a razão. Eu sou um dos que questiono muito isso. Não vou dizer que já tive muitas oportunidades, mas uma ou duas oportunidades acabei repensando. Hoje sou conselheiro de administração, corro esses riscos e, para isso, existe um instrumento legal no mercado, né, que é o seguro do Directors and Office, né, que é uma forma, né, porque não é pensar que tem um seguro que você está totalmente protegido, é simplesmente um seguro que lhe permite acessar para que você tenha aí uma defesa correta e não tenha os
custos relacionados a essa defesa. Agora, por outro lado, esse risco é sim grande, mas eu entendo que as próprias estruturas de governança também caminham num sentido de gerar uma... A palavra não é boa, mas eu vou utilizá-la, é gerar uma proteção, entre aspas, no sentido de que as empresas que têm desse tamanho, dessa monta, têm também, junto aos seus conselhos, estruturado movimentos de gestão de riscos, de compliance, de auditoria externa, né? Eu, por exemplo, essa semana passada, participando, eu atualmente sou conselheiro convidado numa empresa em processo de abertura de capital. O que quer dizer convidado? Como a empresa não abriu capital ainda, nós não tomamos posse, né? E o Conselho deliberou, a partir do parecer da auditoria, as contas do ano passado, né? Então, isso dá certa, entre aspas, tranquilidade de que o processo foi seguido, né? Nós tivemos profissionais contadores analisando essa questão, tivemos auditoria interna analisando isso, tivemos auditoria externa de empresa reconhecida no mercado, passou-se pelo comitê de auditoria que a empresa possui, com um elemento externo independente coordenando esse comitê, e só depois disso foi deliberada a aprovação dessas contas do Conselho. Então, isso é um exemplo para dizer que o nosso trabalho enquanto conselheiro é minimizar os riscos para a organização, de forma que esses riscos também sejam os menores possíveis para a sua função como administrador. É assim que eu penso. Tá? Outro ponto? Márcio, se ninguém tiver nenhum ponto, eu só queria fazer um comentário. Você tocou num ponto extremamente importante que gera até acaba sendo até um conflito, né? Quando você passa da posição do executivo para o conselho, existe aquele ainda DNA de executivo que precisa ser muito domado, porque senão você vai querer, de certa forma figurativa, colocar a mão nas coisas, você vai competir com o CEO da empresa. Isso foi um ponto extremamente importante que você traz, e as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, senão você acaba atrapalhando até a harmonia do conselho, né? E, Emílio, muito bem colocado. A experiência que a gente tem dos 3 primeiros grupos que nós conduzimos aqui na Soul, de executivos, e o que mais eles nos traziam era justamente essa dificuldade de se deslocar, de perceber como é que eles iam conseguir fazer a orientação, a supervisão, o direcionamento e a hierárquico de trabalhar nessa execução. Eu chamo esse processo de uma desconstrução para uma construção futura, porque você tem que... Eu, na minha posição, tinha uma atuação como consultor. De uma maneira ou de outra, eu tinha uma responsabilidade muito forte de entrega de resultados. Eu precisava entrar com uma equipe lá dentro e executar e fazer acontecer. Eu levei esse viés para o conselho. A vontade era muito grande de levantar a mão e dizer o seguinte: não, pode deixar que eu resolvo, né? Quando, na verdade, não era esse o meu papel, né? Essa diferença ela tem que ser muito bem definida pelo executivo, ele tem que encarar isso de uma maneira muito séria, porque, mesmo ele sendo um único conselheiro junto a 1 ou 2 pessoas da família, ou junto a 1, 2 sócios dentro de uma startup, se ele caminhar para dentro da empresa na execução, nunca mais ele consegue se retornar na posição de independência que ele precisa ter para estar atuando no conselho. Não, perfeito. E só complementando a isso, né? Obrigado por toda essa explanação. Foi uma aula magna aqui, desde o começo até você chegar a essas discussões. Fantástico, parabéns. Obrigado. Márcio, você colocou que... Jorge aqui. Você colocou que a sequência é que esse curso, esse evento, ele
cabe mais antes da certificação e depois a pessoa vai buscar? Para aqueles que já são certificados, tem alguma perda pelo fato de que uma parte do curso já a pessoa conhece? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Nós já tivemos aqui participantes que já tinham cursado tanto o IBGC quanto cursos de IBGC, que já tinham conhecimento de governança e até mesmo que já eram de conselheiros. Então, Jorge, você me dá a chance de clarear exatamente o que nós pensamos das nossas etapas. A gente pensa o seguinte: ponto A, executivo. Ponto B, nossa meta, conselheiro atuando em empresas, sejam elas de capital aberto, de SA de capital fechado, startups. Muito bem. Como é que eu começo a trilhar esse caminho aqui, onde, ao longo desse caminho, em algum momento, eu preciso buscar o programa de formação? Primeiro ponto, eu preciso me preparar, né? Então, essa preparação diz respeito a entender o que significa esse mundo da governança, quais são os principais temas que rodeiam esse mundo da governança, né? E quais são aqueles que eu já tenho como executivo ou aqueles que eu ainda não tenho e preciso buscar, no sentido de conhecimento. Segundo ponto aqui na preparação, em termos de experiência técnica que eu tenho como executivo, como é que eu aplico ela de uma maneira diferenciada para participar de um conselho. Terceiro ponto na preparação, como é que eu identifico o modelo mental, o mindset que eu tenho hoje, o viés que eu tenho como executivo e como que eu entendo qual é o viés, qual é o mindset que eu preciso ter como conselheiro. Nessas três situações, na preparação, eu vou identificar onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é o gap. Acho que tem gente aqui que deve estar rindo de mim, porque eu sempre falava só sobre isso na consultoria, né? Qual é o gap e construir um plano para caminhar dentro desse gap. Neste plano, necessariamente, vai passar por uma estrutura de lifelong learning. Essa é a primeira etapa. Nesta primeira etapa, para quem faz essa jornada conosco, se, por exemplo, você já teve o programa de formação de conselheiro, tem uma série de pontos aqui que vão ser absolutamente diferentes. Porque nós estamos tratando aqui da pessoa executiva, do conselheiro em si, de como ele tem que se posicionar, como é que ele tem que pensar, qual que é o seu papel e responsabilidade. Aí, fechou essa primeira etapa da preparação, nós vamos falar do posicionamento que ele tem que ter. Esse posicionamento diz respeito a como ele vai se portar agora ao mercado, como ele vai se apresentar ao mercado, para que ele possa ter uma oportunidade de vir a atuar como conselheiro, né? Então, isso vai fazer parte de uma análise daquele ajuste do foco de visão de mercado, vai fazer uma análise de como ele estabelece esse network, vai fazer uma análise de como ele se apresenta e se posiciona, principalmente para a startup e para a empresa familiar, e a todo momento nós vamos estar fechando entre esse segundo ponto e a última etapa, que é o terceiro P, a prática, quais são as especificidades da startup e da empresa familiar. Porque o programa de formação de conselheiro ele dá uma abrangência muito grande de atuação e vira e mexe, ele dá uma puxada para a empresa de mercado, né? Para a empresa aberta. Aqui, no nosso caso, a gente faz ao contrário. A gente entende que a primeira oportunidade está na startup e na empresa familiar. Então, a gente estuda muito, olha muito e discute muito os aspectos da empresa familiar. Foi como o Bento falou. Como é que eu, que tenho uma formação de conselheiro, eu identifiquei os meus gaps, estou no processo lifelong learning, como é que eu me aproximo de um dono de empresa e como é que eu estabeleço os primeiros passos para concretizar a governança dentro desse tipo de empresa? Então, em outras palavras, Jorge, respondendo objetivamente a sua pergunta, assim, não vejo nenhum problema, apesar de que, exatamente como você falou, nós consideramos aqui um primeiro passo, mas se eventualmente a pessoa já fez aquele programa de formação, ela também pode ser muito bem-vinda aqui à nossa discussão. Tá? Márcio, Celso falando, tudo bem? Ô, Celso, tá bom? Primeiro, prazer em rever, depois acho que de uns 3 anos que eu fiz uma mentoria particular com o Márcio. Você foi para Campinas e sumiu, pô. Não, para Jundiaí.
quando eu voltei, prazer, Luz, quando eu voltei, eu tive o prazer de conhecer o Márcio, me indicou bastante. Eu só queria, talvez, acrescentar o pontual, algo que o Márcio está falando, que eu acho super válido. Hoje, como investidor de startup, faço conselho de startup e 3 empresas do agro, eu acho que a passagem pela startup, ela não é o ponto 1, ela é a fundamental característica de um conselheiro hoje. Se você pensar que o conselheiro é um guardião do resultado financeiro perene de uma organização que quer se tornar perene, a gente vê que a mudança de mindset, de inovação, de modelos disruptivos, de tecnologias disruptivas, que hoje está afetando o mercado, se um conselheiro não tiver passado por uma startup, não tiver um mindset que consiga fazer uma boa leitura de todos os movimentos disruptivos que hoje estão acontecendo no mercado, ele não consegue ajudar a empresa onde ele é inserido como conselheiro a se adequar. Você pega o caso da Lopes, com o Quinto Andar, entre outras empresas, você vê um valuation muito grande em empresas tecnológicas, tecnologias que podem te ajudar tanto na gestão, governança e pessoas, como tecnologias que podem fazer com que as empresas façam um spin-off, cada vez mais crescendo o corporate venture capital dentro das organizações. Então, hoje, para um conselheiro ser completo, eu acredito que a primeira grande etapa dele é passar por esse mindset tecnológico que está inserido num ambiente de startup e inovação, porque senão ele vai ficar ao longo do tempo obsoleto. Só o comitê de auditoria, só o comitê fiscal. Então, uma boa leitura de modelagem de negócio, sabendo usar a questão do ESG e toda essa questão de tecnologia, vai fazer com que o conselheiro tenha realmente uma visão de longo prazo e de modelos disruptivos para a organização que ela atua hoje. Então, eu acho que é fundamental. Perfeito. Perfeito. Tanto é que, assim, eu estou tendo a oportunidade agora de participar de um conselho de administração de uma empresa que posso chamar a empresa de uma startup, que foi investida por um fundo de venture capital, e me deparei na primeira reunião com a apresentação do orçamento da empresa. E o orçamento da empresa apresentava resultados negativos até o 3º ano de operação. Eu falo assim, bom, quem está acostumado a trabalhar como executivo e ter que apresentar o resultado no curto prazo, olha para aquilo lá, estou numa posição de conselho, ele para, vamos rever tudo. Depende da estratégia da empresa, depende do nível de risco que ela está querendo assumir, depende do modelo de negócios que ela está tendo, tá certo? Não quer dizer que não é para dar lucro, quer dizer que é exatamente o que você está tocando, é uma forma muito interessante de você observar qual é o modelo de negócio da empresa, qual é a estratégia dela e como você consegue, no conselho, contribuir com essas situações. Gerenciamento de riscos numa empresa de estrutura formada é uma coisa, gerenciamento de risco numa startup é outra, completamente diferente. Então, eu considero que é um mundo de aprendizado e onde a gente tem muito a contribuir também, né? Então, muito bem colocado aí esse seu ponto. Estou vendo vários colegas aqui do Soul Board Experience, se algum deles quiser se manifestar, o Marcelo está por aqui, o Restivo, o Scalabrin, a Cláudia estava, não sei se ainda está conosco, o Geraldo está aqui conosco, o Levi, querem falar alguma coisa? Colocar algum ponto? Eu recebi, Márcio, uma pergunta aqui no inbox sobre o desafio de se conseguir o primeiro conselho. Uhum. Que conselho você dá para isso? O primeiro é aquele que eu comentei lá, é o ajuste do foco de visão do mercado. Assim, todos nós lemos Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, né? Todos nós vemos as principais revistas de negócios, Harvard Business Review, aquela do MIT Sloan, Exame, etc. Ou seja, todos nós buscamos nas mesmas fontes as informações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar conhecer mais o mundo, né? O que eu chamo de mundo das startups, mundo das empresas familiares, que requer um pouco mais de trabalho. Se adentrar a esses ecossistemas, conhecer o trabalho das incubadoras, das aceleradoras, por exemplo, participar um pouco mais de
de eventos, de trocas, de discussões que falem sobre as empresas familiares e sobre os riscos, os conflitos, os problemas de sucessão que muitas vezes estão embutidos na questão da governança das empresas familiares. Então, o primeiro passo, ajustar o foco de visão de mercado, ir atrás de entender melhor esse mercado que eu estou comentando com vocês. A segunda coisa é ter muito claro, de novo, os seus gaps. Por que ter claro os seus gaps? Porque você precisa tê-los sendo trabalhado para ter confiança suficiente para começar a se posicionar junto à sua rede e junto à rede que você vai conhecer da sua possibilidade de atuação de conselho, né? Ou seja, em outras palavras, de uma maneira muito simples, você precisa contar para o mundo que você quer ser conselheiro. Você precisa se preparar e dizer para os outros, para a sua rede, para as redes que você vai construir, que você tem capacidade de atuar como conselheiro. E dentro dessa capacidade, você tem que buscar centrar, primeiro, no conhecimento que você já tem. Ou seja, você vai ser chamado, muito provavelmente, para um conselho dentro de um setor e dentro de um conhecimento onde você já tem ou já está. Só que isso não será suficiente depois na sua trajetória de conselheiros, tá? Então, eu acho que essas são as duas primeiras dicas aí, né? Ajustar o foco de mercado, se preparar e se sentir confortável, aliás, 3, né? E se posicionar para tal, tá? Ok? Bento, você levantou a mão? Desistiu. Eu levantei, mas eu como você, eu gosto de falar, eu acabei me arrependendo, mas como você me provocou, né? Eu queria só colocar o seguinte, né? Das abordagens, que daí depois você pulou para falar do caminho para ser um conselheiro, né? Mas eu acho que, entre tudo o que a gente precisa aprender, perguntar e entender, é o que o empresário quer fazer da vida, né? Quando ele cresceu, quando ele ficar mais velho, quando ele morrer, em se tratando de empresa familiar, né? É isso aí. Eu trabalhei para algumas empresas familiares, né? De todo tipo, algumas que tinham muito claro o que queria ser da vida e outras que nem tanto, né? Trabalhei para algumas empresas multinacionais, eu acho que eu consegui juntar isso uma boa experiência, né? Trabalhar com a empresa familiar, eu diria que precisa ter um talento que nenhum curso de governança te ensina. Eu diria que o buraco é muito mais embaixo, Deus me livre quanto embaixo ele é, né? Mas eu acho que ter essa conversa e entender isso, para mim, é a parte primordial de tudo. Eu sei que aí não tem muito jeito. Ao externar essa opinião, eu estou aqui falando como um CEO, eu não tenho dúvida. Mas, em algum momento, se um profissional for contratado para ser um conselheiro, né, de uma dessas empresas, e se ela tiver, por exemplo, numa situação ruim, né? Nós acabamos, o Jorge está aí, nós estamos concluindo um curso de governança para empresas familiares. E nos foi dado um case para que a gente pudesse analisar e opinar sobre a sucessão numa empresa que tentou por 2 vezes fazer sucessão e não deu certo. E o case ilustrava muito bem isso. Ninguém quis fazer sucessão. Então, quando o sucedido não quer, é meio complicado. Se você for um padre, talvez você o convença, fala que ele vai para o inferno, que o inferno é fogo, né? Mas se você não é padre, talvez você não consiga isso. E nesses casos, que era o estudo lá, eu respondi, primeiro, respeitando aí o protocolo, mas eu disse o seguinte, eu diria para esse cara o seguinte, pula fora, você tem 79 anos, não há sucessão que salve a tua empresa mais não. Vamos dar um jeito de passar essa empresa para frente. Qual foi o meu comportamento como CEO, né? Mas eu acho que, em algum momento, esta experiência ela tem que ser utilizada para que você não gaste muita vela com um defunto ruim,
Agora, tem que andar um pouco mais rápido. Bento, você me dá a chance de falar 3 coisinhas bem rápidas. A primeira, você tem toda a razão quando você diz que existem circunstâncias especiais relacionadas à governança da empresa familiar. Até porque uma governança corporativa numa empresa familiar, ela não vem sozinha. Ela vem junto com uma governança patrimonial, uma governança da própria família. Isso é um ambiente que precisa ser entendido, né? E isso é uma visão que, em geral, o executivo acaba não tendo, porque não precisa ter, né? E agora, o conselheiro da empresa familiar, ele precisa ter, a gente discute um pouco isso. O segundo ponto importante é que, assim, eu acredito muito que a forma de atuação nossa como conselheiro tem que ser no sentido de propiciar o aumento do nível de maturidade da governança da empresa. E essa é a razão de eu passar, em média, 3 anos, 3 anos e meio em cada um desses conselhos. Eu tenho um perfil de me ver satisfeito ao ponto em que eu tirei a empresa do momento A, levei ela para um momento M, P, Z, qualquer outro, e agora ela está num outro momento e aí eu vou percorrer o caminho de novo em uma outra situação. Então, eu acredito que o nosso papel, enquanto executivos que estão se tornando conselheiros, pode ser levar adequadamente a sua experiência, o seu conhecimento, num contexto específico para aumentar esse nível de maturidade, né? Ok? Então, agora, sem dúvida nenhuma que você tem toda a razão, é um mundo à parte. Agora, a minha conclusão é o seguinte, vale a pena porque eu já trabalho há pelo menos uns 12 anos nesse nível de empresas, né, de dono, vamos chamar assim, mais especificamente, né? E posso te dizer que há 12 anos atrás eu dizia o seguinte, esse é um mercado que está crescendo, esse é um mercado que tem oportunidade. E hoje eu já digo o seguinte, este é o mercado, como são as startups, como o Celso aqui colocou. Esse é hoje o mercado, né? E nós temos que desmistificar a ideia de que ser conselheiro é um passo, depois que eu fui CEO por 10 anos, por 15 anos, eu vou virar conselheiro e vou me aposentar, né? Não é uma aposentadoria, é um passo em que você vai transformar o seu mindset e aí percorrer um caminho de lifelong learning e contribuir muito ainda para a sociedade, tem esse aspecto, né? De devolver à sociedade aquilo que você recebeu, esse propósito, e ainda a questão que nós falamos aqui, né, de ter o reconhecimento, a relevância, a participação no processo de tomada de decisão e, sem dúvida nenhuma, ligado a um certo nível de status, de remuneração, que também são importantes, né? Márcio, tá, um monte de mensagens aqui agradecendo. Isso, acho que as pessoas estão tendo que horário, sair, né? A gente já está no horário. Queria agradecer pela sua gentileza e de compartilhar o conhecimento aqui com a gente. E estou tomando nota de algumas mensagens aqui, aí eu direciono, a gente responde para o pessoal depois, para a gente acabar no horário, né? Bom. Muito obrigada a todos pela participação. Prazer ter estado aqui com vocês. Queria agradecer até a próxima edição. Queria agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer a sua oportunidade, agradecer aos colegas Trends Innovation, agradecer aos colegas das turmas do próprio SBX, a todos os executivos com quem eu já tive contato. Nós também estamos aí interligados pelo LinkedIn. Qualquer dúvida, qualquer necessidade também podem encaminhar a Soul, que a gente pode voltar a conversar e espero encontrá-los aí de alguma forma nessa jornada que todos nós estamos trilhando aí para nos concretizarmos como conselheiros e garantir um futuro melhor aí para o nosso país. Ok, gente? Obrigado a todos. Muito bom. Obrigada, gente.